Sejam bem-vindos e bem-vindas à nossa celebração dentro da Quinta-feira Santa, nessa questão do Lava-Pés, dentro do Domingo Pascal. Esses 3 dias são os 3 dias principais da nossa fé, a celebração da Páscoa do Senhor, que nós vamos celebrar a vitória de Cristo sobre a morte. Nós temos como uma intenção particular, nessa missa hoje do Lava-Pés, o serviço que a nossa paróquia deseja realizar ao longo desse ano para as pessoas especiais, portadoras de necessidades particulares especiais. E nós temos aqui um grupo de pessoas que nós convidamos de uma forma particular para lavar os pés hoje dessas pessoas, um gesto que deve questionar a todos nós esse serviço que nós queremos fazer como comunidade, como paróquia, ao longo desse ano. Então, as pessoas que foram convidadas hoje para representar os apóstolos, desejariam levantar o braço, se possível, para a gente acolher com salva de palmas. A saúde de cada um de vocês, as necessidades que vocês têm, para que Deus possa abençoar cada um com muita paz, com muita alegria e com muita felicidade. Também colocamos na atenção todas as pessoas das nossas famílias que têm necessidade de um apoio, de um carinho a mais de todos nós. Bem, também colocamos as pessoas do nosso bairro, da nossa comunidade, que são portadoras também de necessidades especiais. Nós temos pessoas com grande dificuldade dentro da nossa paróquia, com problemas graves de esquizofrenia e tantos outros problemas que nós colocamos na mesa do altar do Senhor, pela saúde, pela paz dessas pessoas mais necessitadas também do nosso bairro. Também hoje nós temos a primeira Eucaristia do Israel, que está aqui na nossa frente, vestido de branco. Então Israel, depois de uma preparação da catequese da primeira Eucaristia, ele ficou para receber a Eucaristia hoje. Israel também, nós colocamos de uma forma particular a sua primeira Eucaristia. Que Deus abençoe e faça verdadeiro cristão. Tem muitas pessoas também que hoje vão receber o Cristo pela primeira vez, e nós também colocamos no altar do Senhor essa participação pela primeira vez na mesa do banquete de Cristo. Nós vamos então cantar o Sinal da Cruz. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai,
quando nós não recebemos a Eucaristia em estado de graça, quando nós não procuramos a confissão para poder também receber a Eucaristia ao longo da Páscoa, quando nós não damos testemunho da nossa fé no Cristo na Eucaristia, quando nós também não nos colocamos a serviço de Deus e dos irmãos e enterramos os dons que o Senhor nos concedeu. Pelos nossos pecados, cantemos o pedido de perdão. Perdoe os nossos pecados e nos conduza para a vida eterna. Amém. Entoemos o hino do glória. Glória
para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício, como o banquete do seu amor. Concedei-nos com o mistério tão excelso chegar à plenitude da caridade e da vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O dia da palavra. Símbolo de doação e serviço. O lava-pés constitui o coração da liturgia da palavra e nos apresenta também os primórdios da paz judaica e a última ceia de Jesus, conforme o relato de Paulo. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro por casa. Se a família não for bastante numerosa para comer o cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito. E devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comer, com os rins cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia será para vós uma festa memorável, em honra do Senhor, que havereis de celebrar por todas as gerações, como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Eis o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando o nome do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Eu vos dou um novo mandamento: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. Todos de pé, na nossa Evangelho. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava tomando a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha posto tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingindo. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Que já se banhou, não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo.
Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu gostaria de dar um aviso. Tu és o meu servo, eu hoje te escolhi, para ser luz das nações. Na comunidade nós hoje estamos uma festa muito particular, que é a festa da missa do lava-pés, que aconteceu quando o Senhor instituiu a Eucaristia. E queria começar essa reflexão iniciando um pouco, falando sobre os dons que nós recebemos na vida, particularmente o dom dos artistas, particularmente o dom da música. Quando eu escuto uma música bem cantada, uma música bonita, ela precisa ter a bela composição do autor. Quando ela é bem cantada, o meu coração se enche de alegria, renova a minha vida, renova o meu viver, e eu sinto mais ânimo de levar a minha vida adiante. É impressionante como o dom da música, tem tantos dons que Deus nos deu, tem essa capacidade, essa força de nos levantar quando nós precisamos ser levantados. Também de nos destruir, se é mal usado, mas quero falar aqui quando os dons são bem apresentados e bem utilizados. E como é maravilhoso a gente poder escutar uma música que nos surpreende, que a gente fica, como é que essa pessoa tem essa voz tão maravilhosa, como é que essa pessoa canta tão bem, a gente fica feliz de ver uma pessoa que tem esse dom e louvando a Deus, às vezes mesmo na sociedade civil, não necessariamente louvando a Deus, mas a gente louva a Deus pelo dom que a pessoa tem. Eu particularmente gosto muito de pintura e pinto também. E quando eu vejo um quadro, um artista que me apaixona pelo seu trabalho, eu fico, como é que essa pessoa teve a inspiração de fazer um trabalho desse? E eu fico ali viajando mesmo, numa pintura, às vezes numa parte de um quadro. Tem artistas que me impressionam muito, como vocês devem ter os de vocês. Tem um italiano que se chamava Caravaggio, que teve uma vida muito sofrida, muito perturbada, mas deixou obras fantásticas, composições até mesmo sobre a traição de Cristo, tantas pinturas que ele fez maravilhosas de Nossa Senhora. A gente fica envolvido na capacidade do dom da pessoa em fazer o trabalho daquele. Tem um outro artista, que é um artista mais moderno, que é um artista russo, que se inseriu lá na Alemanha, que é chamado Kandinsky, que teve uma grande influência no mundo moderno, na pintura. Quando eu vejo a pintura do Kandinsky, eu viajo também, eu fico, como é que a pessoa teve
a inspiração de fazer um trabalho desse. Mas é interessante que, por mais que o artista faça o canto mais maravilhoso, por mais que o pintor pinte a tela mais bela que envolva a gente, nunca é como a criação de Deus. A gente olha, por exemplo, para o amanhecer, quando a gente tem a felicidade de acordar cedo e ver as nuvens, a luz do dia chegando, dissipando as trevas. É uma paisagem maravilhosa, às vezes estupenda. Às vezes a gente vê a aurora nascer, a gente não tem como não se reportar a Deus. Imagine como deve ser o trono de Deus se a aurora é desse jeito. Quando a gente vê o entardecer, que coisa maravilhosa. A gente vê o entardecer num lugar que a gente acha bonito, Jericoacoara, numa praia, na beira-mar, mas na nossa casa mesmo, no nosso local, quantas vezes a gente pode olhar para esse céu de meu Deus e a gente vê a maravilha da pintura que Deus faz, que o homem, por mais que queira imitar, não consegue chegar lá. Se a gente se impressiona com um artista que pinta, se a gente se impressiona com um artista que canta e tantas outras coisas, nós também constantemente deveríamos nos admirar e se deixar provocar pela arte de Deus, que todo dia Ele nos comunica, que todo dia Ele vai fazer de uma forma diferente, para que a gente tenha a alegria de viver, para que a gente goste de valer a pena, as cores, o alimento, o ar que a gente respira, tantas coisas que Deus Pai nos deixou, para que a gente possa sentir a vida com mais beleza. E quando Deus criou o mundo, Deus não criou o mundo assim, de uma forma mesquinha. Deus criou o mundo, dando ao mundo, oferecendo ao mundo aquilo que Ele tinha de melhor. Quando Deus criou esse mundo, Ele não criou assim, se reservando para Ele coisinhas para lá. Deus se doou totalmente, para que quando nós chegássemos nesse mundo de meu Deus, a gente se admirasse. Oh meu Deus, que coisa maravilhosa! Oh meu Deus, como é belo isso que eu estou vendo, como é gostoso isso que eu estou sentindo, como é maravilhoso amar, como é maravilhoso viver. Então, quando Deus criou esse mundo, gente, Ele quis nos surpreender. Ele quis nos surpreender de uma forma generosa, de uma forma maravilhosa, de uma forma sábia. E nós, por mais que estejamos com idade avançada, quantas vezes a gente, por exemplo, abre a televisão, um animal que a gente nunca viu, a gente vai para um outro lugar, uma fruta que a gente não conhecia. A natureza é de uma riqueza que a gente não sabe como é que existe tanta abundância de vida e de elementos dentro da natureza. A gente vê de fato que a natureza fala dessa generosidade, desse coração aberto que Deus fez esse mundo para todos nós. Mas se Deus explodiu de energia, se Deus explodiu de amor, quando Ele nos criou, quando Ele criou o mundo, Ele explodiu também de amor. É como se fosse a mesma energia. Quando Ele viu seu Filho e o ressuscita dos mortos. Porque Deus criou esse mundo maravilhoso que aí está. Deus criou todas as coisas belas que nós vemos. Mas Deus planificou a sua criação com a presença do seu Filho, com a sua morte e ressurreição. E nós podemos dizer, gente, que hoje nós estamos celebrando um momento intenso da energia de Deus por amor a todos nós. E por isso mesmo, nós precisamos nos deixar contagiar por essa energia de Deus. Nós precisamos nos deixar inundar por esse amor, porque não tem sentido
a gente celebrar a Páscoa do Senhor e ficar completamente diferente? Porque assim como a gente se admira de um artista que canta, de um artista que pinta e faz tantas coisas maravilhosas, muito mais nós devemos ter sensibilidade, percepção, visão para ver a maravilha que Deus faz na nossa vida através da Páscoa. Porque na vitória do Senhor sobre a morte, na sua morte e ressurreição, Ele se doou plenamente para nós. Também quando a gente assiste um filme, que seja um bom filme, quando a gente assiste, ou então lê um bom livro, mas falamos aqui um filme, e a gente vai seguindo o roteiro, de repente o roteiro daquele filme, daquele cinema nos surpreende. Às vezes a gente pensa que ia para um lado, foi para o outro, e a gente ficou também assim, quando a gente é tomado pela surpresa de um desenrolar dos fatos de um filme que a gente aprecia, a gente fica pensando na beleza da criatividade do artista que escreveu e fez o filme, como foi que ele deixou a melhor parte para o final. É muito parecido também com a música. Os cantores também, quando cantam, deixam muitas vezes a melhor parte do canto para o final. Então, Deus, que é esse grande artista maravilhoso, que nos ama, que faz esse mundo por amor a nós, Ele deixou uma criatividade especial, um script inesperado, um roteiro que nós não poderíamos esperar, que é a morte e a ressurreição do seu Filho no meio de nós para nos salvar. E dentro desse roteiro, nós temos a Santa Ceia. Imaginemos aqui que Deus enviou então seu Filho para nos salvar, para nos comunicar a sua mensagem. Esse Deus que criou tudo aí que está e dele que brota toda a vida, enviou esse seu Filho. Esse seu Filho cresceu, esse seu Filho se desenvolveu, chegou o tempo da missão. Quantas coisas maravilhosas que esse Filho de Deus fez! Curou os doentes, curou os paralíticos, curou os surdos, curou os cegos, curou todo tipo de enfermidade, expulsou os demônios, multiplicou os pães, ressuscitou os mortos, curou as pessoas que tinham lepra, anunciou da graça, se colocou simples como servo. Mas nosso Senhor, nessa sua missão, Ele chamou lá, como nós sabemos, um grupo de 12 pessoas para acompanhá-lo. E esse grupo de 12 pessoas que saíram para acompanhá-lo foram vendo diversas vezes as coisas incríveis que o Cristo fazia. Nós podemos dizer que como o Pai nos surpreende a toda aurora, de todo dia que nasce, todo dia os discípulos se surpreendiam com a figura de Jesus Cristo, porque a cada dia o Senhor tinha uma novidade para lhes ensinar, para lhes orientar, para demonstrar, para alegrar o coração dos seus discípulos, para acalmar, para consolar, para confortar, para sustentar. Então, quanto maravilhoso deveria ser esses discípulos. E nosso Senhor, se nós fôssemos comparar aqui com uma estrela de cinema ou com um artista, ele seria uma espécie de superstar ou popstar da sua época. Multidões o seguiam. E nosso Senhor, assim, vendo que multidões o seguiam, que ele era muito importante, porque o Pai estava com ele, o Pai estava com ele, ele fazia tantos e tantos prodígios, tinha palavras de sabedoria, ele poderia então se sentir no direito que aqueles que ele chamou para seguir estivessem sempre dispostos a servir. Mas os discípulos não entenderam, ou ficou difícil de entender, é que nosso Senhor sempre estava servindo o seu próprio grupo. Nosso Senhor não chamou os discípulos para servir. Em primeiro lugar, nosso Senhor chamou os discípulos para que Ele mesmo servisse os
discípulos. Então, nosso Senhor poderia se sentir assim, muito importante, muito no salto alto, muito arrogante, muito isso, muito aquilo, muito patrão, muito dono das pessoas, o dono da verdade. Mas nosso Senhor, na Santa Ceia, Ele surpreende aos discípulos e a todos nós. Porque Ele faz um gesto na Santa Ceia que era inesperado. Era um gesto dos escravos, aquelas pessoas que eram mais consideradas pobres, aquelas pessoas mais do estado social mais baixo, é que deveria acolher o dono da casa que chegava e lavar os pés. Então era um gesto de acolhimento, mas era um gesto só que aquelas pessoas mais simples, mais pobres, mais humildes, mais desconsiderados, mais desprezados faziam. E nosso Senhor surpreendeu mais uma vez os discípulos e a todos nós. Ele que deveria ter o pé lavado pelos seus discípulos, ele pegou a toalha e foi lavar o pé dos seus discípulos. Mas ele foi lavar os pés dos discípulos não só naquele dia, gente. Ele passou a vida inteira lavando os pés dos discípulos dele. Só que aqui foi um gesto muito concreto, que talvez tenham caído as escamas dos olhos dele. O que é que o Senhor fazia na sua missão? Por isso mesmo, que Jesus surpreendendo ao lavar os pés, não se entende, gente, não se entende um discípulo do Cristo que seja para se colocar sobre os outros, para pisar nos outros. As pessoas da sociedade, nós sabemos muito bem, não pode ter um pouquinho de poder no dedo, que quando tem um pouquinho de poder no dedo, já utiliza esse poder para pisar os outros. Isto não é a maneira de ser de Jesus Cristo. Hoje mesmo eu estava indo numa loja comprar velas por causa da Semana Santa, e na loja lá a patroa estava descarregando lá em cima da funcionária. Eu disse, meu Deus do céu, isso não é o comportamento que deve ser do cristão, principalmente quem tem poder, quem tem status, quem está acima, que deve descer do salto alto para poder também se colocar a serviço dos outros. Às vezes as pessoas dizem que nós temos uma classe média no Brasil altamente arrogante. Se é verdade, eu não sei. Mas quantas vezes as secretárias do lar passam tantas humilhações pelos seus patrões, porque é como se a secretária precisasse da patroa. E a patroa não precisa da secretária também, não? Aquilo que a pessoa está na casa de uma outra pessoa, fazendo, ajudando, limpando, o serviço simples, o serviço muito mais necessário. Será que a patroa não precisa? Se ela não precisasse, ela não teria contratado? Não teria chamado? Quantas e quantas vezes nós sabemos hoje, por exemplo, que está com dificuldade de ter secretária de lar? Porque quem quer ser secretária do lar, se puder fazer um curso, vai fazer um curso para poder ter uma outra solução. Por quê? Porque ser secretária do lar, se não pegar uma pessoa muito bacana, é passível de passar na humilhação, porque as pessoas gostam de pisar nas outras. Mas isto, gente, a gente transfere para dentro da igreja, porque nós não vivemos numa bolha de plástico, nós não vivemos isolados da sociedade. Esses péssimos costumes que a sociedade pagã nos ensina, de repente muitas vezes a gente transfere para dentro da nossa comunidade cristã, que não deveria ser assim, se nós de fato nos dizemos cristãos, porque podemos ser cristãos só de boca, mas de conteúdo e substância não de nada. Então Jesus Cristo, ele surpreendeu quando tomou a toalha para lavar os pés dos discípulos. Aquilo não estava no script e no roteiro dos discípulos. E vocês imaginem bem, pensem bem, nosso Senhor poderia ter feito esse gesto em um outro momento. Quantas reuniões nosso Senhor teve? Teve em Cesareia de Filipe, teve não sei aonde. Quantos encontros nosso Senhor teve com os discípulos? Ele deixou para fazer esse gesto quando? Na hora, pertinho
quando ele ia morrer. Quando ele ia morrer e quando ele ia ressuscitar. Nosso Senhor deixou esse gesto no momento, bem dizer, da sua despedida de nós. Para nos dizer o quê? Que esse gesto, que essa maneira de ser, essa maneira de viver, não é algo que a gente deva sentir como uma diferença, que não nos diz respeito, que isso deve ser tomado para a nossa vida. Agora, assim como nosso Senhor surpreendeu, lavando os pés dos discípulos, a gente sabe na sociedade de hoje, que se a gente também lava os pés dos irmãos, as pessoas acham estranho, porque as pessoas pensam que nós não podemos nos colocar a serviço do outro. Também aqui nós temos, dentro desse dia da Santa Ceia, a instituição da Eucaristia. Nós estudamos esse texto da Carta de São Paulo aos Coríntios, que é uma parte que fala sobre as palavras da instituição da ceia. Esse texto, ele é dito que ele é mais antigo que o texto dos Evangelhos. Se o Evangelho de Marcos, talvez os mais antigos, foi escrito pelos anos 60, 50, esse texto de São Paulo é dos anos 40 depois de Cristo. Quer dizer, se nós somos pelos anos 30, é mais ou menos 10 anos. Mas estudos que têm sido feitos dizem que aquela narrativa que nós temos no Evangelho de Marcos a narrativa dos anos 30, ela coincide com o tempo de Nosso Senhor, porque esse Nosso Senhor, de acordo com os estudiosos, deve ter morrido, ressuscitado, pelo ano 30, 31. Então, o Evangelho de Marcos, a fonte do Evangelho de Marcos, coincide com o tempo de Nosso Senhor. Isso para nós é muito importante para dizer o seguinte: as palavras da Santa Missa, da consagração, não é invenção da igreja. É, de fato, uma herança que nós temos direta de Jesus Cristo, que viveu lá com os discípulos. Também nós temos os debates que aparecem na televisão sobre o tal do Jesus histórico. E esse tema do Jesus histórico, ele foi muito procurado pelos protestantes para dizer que aquele Jesus que viveu lá na Galiléia, na Palestina, não fundou a igreja. Mas tem um estudioso protestante chamado G. Jeremias que diz que nós podemos identificar aquele Jesus que morreu e ressuscitou na hora da ceia. E ele diz uma coisa muito bela, o protestante, que foi na hora da ceia que nosso Senhor fundou a igreja. Nós somos a comunidade católica fundada por Nosso Senhor na hora da ceia. A ceia não é invenção da igreja, porque tem pessoas que vão fazer cursos, como já aconteceu aqui na paróquia, foram fazer cursos de teologia barata por aí. O professor dele dizendo que a missa é invenção da igreja, e teve pessoas deixando de assistir a missa porque é invenção da igreja. Não é invenção do próprio Cristo. Agora, se Nosso Senhor fundou a igreja, vocês prestem bem atenção nisso. Se Jesus Cristo fundou a igreja na hora da instituição da Eucaristia, nós aqui, todos nós, participamos daquele mesmo momento que o Senhor instituiu a Eucaristia. E o que é participar da missa, então? É escutar a palavra do Cristo, é receber a Eucaristia, é procurar acolher essa mensagem e procurar viver. O que é a igreja? É aquela comunidade que acolhe a palavra de Deus e a Eucaristia do Senhor, que procura colocar em prática. Uma comunidade que só tem a palavra não é igreja, me permita. A comunidade que não tem a Eucaristia não é igreja. Pode ser uma denominação cristã. A igreja é a comunidade que escuta a palavra de Deus e que se alimenta da sua Eucaristia e que procura colocar aquilo em prática. Então nós estamos aqui na Quinta-feira Santa com os discípulos se surpreendendo e nós nos surpreendendo. Jesus, pertinho de morrer, instituindo a
Eucaristia como alimento para nós, a sua presença, a sua pessoa. Nosso Senhor não lava pés na ceia, lavando os pés dos discípulos, quer dizer, uma ceia que estava tão perturbada, conturbada por perseguições ao Cristo, e Cristo também, mesmo no seu sofrimento, na sua dor, sendo generoso, sendo humilde para com os discípulos e para com a nossa igreja. O que é que nós poderíamos então dizer em relação a esse Pai, que é esse Deus generoso e maravilhoso, a esse Jesus Cristo que nos surpreende? Às vezes as pessoas dizem assim: eu não vou para a missa porque é sempre a mesma coisa. Não é sempre a mesma coisa não, gente. Todo dia a aurora é diferente. Todo dia o anoitecer é diferente. A gente precisa prestar atenção. Toda Santa Missa é como a aurora. Ela tem raios diferentes para a nossa vida. Resta que a gente saiba apreciar e ver a obra do artista que é Deus. Nosso Senhor não foi um superstar, mas infelizmente as pessoas vão atrás do superstar, dos popstar da vida aí, infelizmente, e abandonam o Cristo. Às vezes o Cristo está no sagrado, sem ninguém visitar, adorar, ou como se comunicar com Ele, ou mesmo receber na Santa Missa. Nosso Senhor, Ele veio se colocar não como popstar, mas como servo, e como servo sofredor, e como servo humilde. Se isso para alguém disser alguma coisa, passe a segui-lo. Mas também nosso Senhor, tanto o Pai como o Filho, nos surpreendeu e nos surpreende tanto. Se nós que somos servos de Deus, que nos dizemos servos de Deus, também, gente, precisamos surpreender a Deus. Não é só Deus que tem que nos surpreender. Nós precisamos também na nossa vida surpreender a Deus com as nossas respostas generosas a Ele. Por isso mesmo eu digo, a paróquia Jesus Maria e José é uma comunidade muito bela, mas poderia ser mais bela ainda se as pessoas se colocassem a serviço de Deus e da igreja e não se colocarem apenas como espectadores. Nós, paróquia de Jesus Maria e José, temos muitos dons dados por Deus. Pode não ser a pintura, pode não ser a música, mas quantos dons enterrados dentro dessa paróquia e dentro da nossa vida? Será que Deus nos deu esses dons para que a gente enterre e leve ele para o caixão? Deus nos deu os dons para que a gente surpreenda a Ele, surpreenda aos irmãos e surpreenda a nós mesmos. Porque quem não surpreende ninguém com seus dons não está vivo, gente, está morto. E nós precisamos despertar. Desperta, tu que dormes. Desperta, tu que dormes, porque a palavra de Jesus Maria e José está dormindo. E a gente precisa acordar, porque não podemos celebrar a Páscoa do Senhor como se fosse alguma coisa qualquer. Nós precisamos deixar que o Senhor passe no meio de nós e que ela nos transforme a sua presença com o seu amor. Tu és o meu servo. Eu te gerei. E eu te chamo novamente a me servir na minha igreja e nos irmãos mais necessitados. Guardemos o instante dos céus e nemos nossos olhos. Nesse espírito de oração, nesse momento nós vamos acompanhar o gesto do Cristo lava pés,
e deixando que esse gesto possa nos falar. Provavelmente muitas pessoas que onde estão sentadas não vão poder ver o gesto, mas a gente vai saber que o gesto está sendo feito e a gente vai acolher no coração esse gesto do Senhor, essa provocação que Cristo está nos fazendo hoje, e vamos deixando que o Espírito Santo vá falando ao nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos ficar sentados, nós vamos nos organizar para a palavra de Deus. Não conheço todos por nome, mas um ou outro eu desejaria, antes de lavar os pés, dizer alguma coisa para a comunidade. Estou aqui com Dona Maria de Jesus. Dona Maria de Jesus é lá do Juazeiro. A filha trouxe para ficar com ela aqui em Fortaleza. Cadê a filha? Trouxe para a faculdade de Fortaleza e ela chama a minha rainha. A filha chama a minha rainha. É super bem cuidada pela filha, pelo menos eu não sei, Dona Maria de Jesus, me permita, não é? E eu sei que Dona Maria de Jesus, ela tem muita saudade lá do Juazeiro, da vida de fé do povo do Juazeiro. É uma pessoa que, quando reza por mim, gente, reza com uma oração longuíssima, todo em cordel. Tem cordel para a Semana Santa, para o Domingo de Ramos, para tudo que é dia, ela tem oração em cordel, tá? É uma pessoa que tem uma dificuldade na visão e, para mim, ela é uma pessoa, sim, de um testemunho de fé. E eu desejaria, Dona Maria de Jesus, ao lavar os seus pés, que a senhora possa se sentir amada e renovada pelo amor de Deus. Sim.
Então, eu teria muitas coisas para falar da dívida. Mas tem algumas coisas que eu acho que é bom a comunidade saber. Me surpreendeu muito com parte da dívida. Será, né? Dívida, antes do problema dela de saúde, ela estava na praia. Ela estava na praia. Foi na praia mesmo? Foi na praia. Você lembra, não, quando a gente ia de passeio com um barco, aí quando ela dizia que ela nadava por ali. Então, ficou com problema de saúde, com dificuldade de andar, outra vez usa muleta, mas nós marcamos, gente, os passeios de um barco de Jesus lá na praia. Só que para subir no barco, existe uma grande dificuldade. A pessoa tem que se deslocar no barco pequeno, tem que depois de essa barca pequena, tem que tirar no barco maior. E ela mesmo, com a dificuldade dela de andar, ela foi, eu acho que todos os passeios do barco, né, gente? Todos os passeios do barco que já teve, a dívida foi. Deve ter sido a faixa dos 5 a 6. Então, ela tem essa limitação, mas ela não deixa de viver, porque ela tem um pequeno problema. Às vezes, a gente tem saúde, não é? A gente tem a saúde toda do corpo e a gente tem preguiça de participar das coisas. E uma pessoa que tem, às vezes ela vai para a Santíssima, quase todo dia, não sei se todo dia está agora no Santíssimo lá, aí eles vão perguntar, um dia você quer que vá me deixar? Não, pai, pode deixar que eu vou andando. Então, eu entendo sim que a dívida, ela tem uma grande força de viver. Eu vejo que ela não se sente uma pessoa necessitada, eu vejo que ela se vê como uma pessoa normal. Então, é assim que nós devemos nos comportar, gente. Eu também tenho a minha doença, eu não procuro viver como uma pessoa doente, porque se fosse bem, sempre que é doente, não faz nada. A gente tem que, dentro das nossas limitações e dificuldades, procurar viver, porque a vida continua, não adianta ficar se lamentando, se lamuriando, só pensando em coisas negativas, e a gente tem muitas condições de fazer muita coisa, como a vida faz ainda hoje em dia, que cuida da sua filha da mamãe, que vai para seus 80 mil. Diga parabéns pela sua alegria de viver. Deus abençoe. Deixou
consegue se comunicar direito na fala, né? Mas se comunicou muito bem através de outros meios, através da sua presença, através do seu sorriso. Daniel está sempre sorrindo. Sempre vejo Daniel dessa maneira. É uma presença assim, muito feliz, é muito bacana a gente ter o contato com Daniel. Agora eu vou conversar uma coisa com o Daniel, que não me permita, que não me iniba, tá? Às vezes eu não consigo entender o que Daniel está querendo dizer. Mas a gente vai vivendo, né? A gente vai entendendo e vamos colocando vida para frente. E eu vejo que ele não se atrapalha com isso. Ele bota a vida para frente. Gente, eu quero dizer para vocês que o Daniel, com as dificuldades dele, com as limitações, ele me ajuda demais na palavra. Quantas vezes ele vai fazer uma faxina, quantas vezes ele vai pegar a vassoura, fazer uma coisa, fazer outra, está na criaçada. É uma pessoa assim, super presente com a gente nas horas da dificuldade, se a gente precisa de ajuda, e tem poucas ajudas às vezes que vem. Então é muito bacana a gente ver isso, né? O Daniel, muito obrigado pela sua presença, pela sua alegria, pelo seu serviço, que Deus o abençoe e pelos seus projetos. E amanhã nós continuaremos, Senhor, pelo sofrimento. Nós queremos, Jesus, te pedir que tu possas tocar em cada um desses que aqui estão, com os seus dons, com o seu sorriso, mesmo com suas dores, mas eles representam muito para nós. E nós queremos te pedir, Jesus amado, que tu derrames sobre eles a graça da saúde, a graça da coragem, a graça da disposição. E mesmo com suas limitações, mas eles continuem dando o melhor de si, que é o dom da sua vida para nós. Seja um testemunho que verdadeiramente existe. Mas toca, Senhor, toca no seu coração, na sua alma e na sua enfermidade. Se tu quiseres, Jesus, tu pode curá-los e toda essa enfermidade pode se prostrar ao pé da tua cruz. Nós cremos profundamente, Jesus, que tu pode curar. Amém.
com a graça de Deus nessa tarde, nessa noite, para que possam ser revestidos por esse tão profundo amor que nós celebramos no dia de hoje, através desse gesto de Jesus que se baixou. Peçamos que esse amor ele possa revestir a vida de todos esses nossos irmãos, de suas famílias, para que nesse dia, nessa hora, todas as suas necessidades físicas, espirituais, materiais, possam ser atendidas pelo grandioso, misericordioso amor de Deus por cada um deles. Abençoa, Senhor, fortalece, santifica com teu imenso amor a vida dos nossos irmãos. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre vós, permaneça para sempre, conceda saúde, paz, serenidade nos corações, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Cada um de vocês é muito especial para nosso Senhor e para cada um de nós. Muito obrigado. Salve de palmas para Jesus. Que Deus Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente da Eucaristia
pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever de salvação. Dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso, Ele verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que nos celebrássemos em sua memória. Sua carne molada por nós é o alimento que nos fortalece. Seu sangue por nós derramado é a vida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos nossa glória, cantando a uma só voz. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Nesse hora da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que ele será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da nossa fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei ao Senhor a nossa oferta. Orai por dar a oferta da vossa igreja, reconhecer o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferta perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu castíssimo esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santa Luzia, São João Bosco, nessa edição de 200 anos do seu nascimento, os 400 anos de Catarina de Sena, os 500 anos de Teresa de Jesus, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferta. E agora nós suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo Papa Francisco, o nosso bispo José Aparecido, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa igreja. Atendei a expressa da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, dos nossos filhos. Acolhei com bondade do vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, os nossos parentes e amigos que foram ao encontro de Deus. Todas as pessoas que trabalharam nessa capela ao longo dos seus 100 anos, todas as pessoas que trabalharam na paróquia ao longo dos seus 40 anos, unidos a eles, esperamos também nós saciarmos eternamente a vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciarei com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça, por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra, toda a glória, agora e para sempre. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa graça. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não deis os nossos pecados,
mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhes o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Vamos desejar uns aos outros a paz de Cristo. Queria explicar que nós vamos ser ministros também na parte de trás da igreja, nos dois pontos, para ajudar a facilitar a distribuição da Eucaristia. E com calma, todos comum. Queria pedir aqui por centro apenas uma fila. Agradeço.
Nós vamos celebrar o Santíssimo Sacramento hoje no Sagrado e vamos levar para uma capela no barco de Jesus. O Santíssimo vai ficar exposto hoje até 10 horas da noite para adoração. Amanhã, a partir das 8 horas até 3 horas da tarde. Queria lembrar que então essa adoração do Santíssimo da sexta-feira, da Paixão, é uma adoração para ser feita em família. Eu sei que nem todas as vezes tem padres que chamam a atenção para essa adoração. Eu queria, dentro do possível, deixar essa marca aqui na paróquia e o padre Marcos ensinou que na sexta-feira da Paixão a adoração é em família. A gente precisa criar esse costume entre nós. Não podemos deixar a sexta-feira da Paixão como um dia qualquer. Então vocês
se organize, esposo, esposa, filhos, não é? Amigos, para visitar, nem que seja 5 minutos, nosso Senhor, na Eucaristia amanhã, e colocar os projetos de vocês, as famílias, os parentes que foram em nome de Deus, as necessidades que cada família tem. Então, amanhã também, na celebração da Paixão, tem uma coleta que a Igreja Universal faz muita questão. Amanhã na celebração tem uma coleta, na hora da celebração, que é para a Terra Santa, é para a gente ajudar os católicos que vivem lá na Terra Santa, porque são a minoria. Existem muitos santuários que são da nossa fé, como por exemplo, o Santuário da Ressurreição, o Gólgota, lá no santuário que é nosso católico, cristão. São poucos as famílias católicas que estão lá por causa dos conflitos que existem. Então a igreja se sente responsável pela presença dos católicos lá que estão demandando, para poder manter também as peregrinações dos lugares santos. Então amanhã também faremos essa coleta. Antes da gente se recolher o Santíssimo para a capela ao lado, nós vamos cantar parabéns para o Davi. Davi, vem aqui para frente. Tem mais alguém que está aniversariando hoje? Pode se aproximar que está aniversariando. Desejar toda felicidade, toda alegria. Quem é o meu amigo que você conhece? Eu dou os parabéns para o Davi. Queria agradecer todas as pessoas que ajudaram na preparação dessa celebração, as famílias que vieram hoje, os seus parentes, para o momento Lava-Pés. Nosso muito obrigado pela generosidade, pelas pessoas que ajudaram no transporte. Quero agradecer de forma particular ao Ministério dos Irmãos de Pai. Obrigado por vocês nos surpreenderem mais uma vez hoje. Deus os abençoe. Obrigado a todos então que se dedicaram com carinho para esse momento de celebração.